Foi ontem, né, no UFC Noche, México, né, que, bom, já tinha feito um vídeo antes, né, tentando analisar um pouco a luta principal e acabou que, pra mim, deu um pouco da lógica, tá? Vitória do Diego Nunes. Gostei do que o Renato Rebelo falou no vídeo dele. Ele desmontou o Gia Silva, apesar de ter alguns poucos diferentes, assim, mas realmente foi um desmonte. Foi, acho que, eu não quero falar que deu a lógica, assim, mas é que daquilo que eu analisei, pra mim não foi uma surpresa, como eu falei, pra mim o Diego é um lutador mais pronto, mais preparado, é um cara que tá mais adequado para flutuar no ranking ali da categoria do UFC do que o Gia Silva. E me demonstrou a questão, e como aquela luta me mostrou a questão do despreparo do Gia Silva. De uma forma geral, não, mas eu vou falar um pouco, assim. Primeiro round a gente teve aquela luta ali, aquela dominância do Diego, assim, muito pela parte de solo, que foi muito superior. Tem no final ali do primeiro round, sim, tu vê assim, depois que a luta volta de pé, o Jean indo um pouco mais para cima, conseguindo ser mais agressivo e até ser competitivo naquele final de primeiro round, encontrando até um bom chute ali no queixo, ali no rosto do Diego Silva, que se melhor encaixado, não sei se o Diego ia aguentar, mas acabou absorvendo e acabou o primeiro round, claro, com uma vitória assim, ampla do Diego Silva, muito pela dominância de solo. E do segundo round a gente viu aquilo, uma luta um pouco mais aberta, um pouco mais patada. O Diego Silva com espaço, conseguindo encontrar espaço com o Diego Lopes, marchando para frente, conseguindo conectar mais golpes em relação ao primeiro round, conseguindo se achar mais na luta. Foi complicado, por causa que o Diego também focou um pouco na trocação. Teve uma parte ali de solo ali que não desenvolveu tanto, mas é que nem eu já tinha analisado antes. A luta de solo poderia ser um grande diferencial. Eu acho que ia ser melhor se o Diego tivesse buscado a finalização. Mas não foi o que aconteceu. Foi um nocaute, depois de alguns momentos ali de boa luta do Gia Silva, fazendo até o Diego balançar em alguns momentos ali na luta, um pouco de trocação, domínio de solo, o Diego tentando ser competitivo sim, bem parelho, mas para mim talvez com o Gia Silva sendo mais produtivo, conseguindo encontrar melhor, conectar melhor, dominar melhor até aquele momento do segundo round, até a parte que chega do soco que o Gia Silva solta, a esquiva que o Diego faz e busca a cotovelada rodada. Interessante, né? Por causa que antes disso o Gia já tinha dado algumas tentativas com aquela cotovelada rodada. Tinha conectado, mas não tão contundentes assim. Até possivelmente ele deve ter sentido, mas não se destacou tanto. Mas foi, claro, plasticamente é sempre bonito ver uma cotovelada rodada assim bem aplicada. E foi o caso. Alguns pontos que me chamaram a atenção, o Gia Silva tentando cumprimentar o Diego não aceitando. Não acho desrespeitoso por parte do Diego. O Diego é um lutador muito tranquilo, ele é muito legal, não é tanto trash talk, essas coisas e tal, não é muito perfil dele. Já o Gia Silva é um cara que aproveita a parte da promoção e talvez tenta até fazer um jogo mental. Se não foi ou não bem sucedido, não sei. Agora, que o Diego tava com. Pareceu, né? A gente interpreta que ele tava sentido com aquelas provocações e querendo buscar o resultado a todo custo, realmente pareceu. Mas, enfim, eu entendo o Diego também não ter cumprimentado, não ter devolvido aquilo ali. Faz parte. E agora também tem aquela questão, a gente não sabe como é que é o jogo mental, preparação mental. Eu não sei, pelo menos do Gia Silva, se realmente, pô, ele tentou criar uma rivalidade, assim, ele tem, eu acho, não me lembro agora se foi eu acho que foi no Countdown, ele tentando justificar alguma rivalidade que claramente não existe, e ele não sabe direito dizer também o motivo dessa rivalidade. Não sei como é que é a preparação do Gia Silva na parte emocional pra luta, assim, não sei se ele tenta criar alguma coisa assim, um inimigo,
traçar um perfil, assim, pro inimigo, assim, pra ter mais facilidade de ele trocar soco numa luta, realmente eu não sei, mas é estranho o que foi sucedido. Bom, enfim. Mas o resultado tá aí. Vitória com ampla vantagem ampla vantagem não, mas um nocaute contundente. Eu achei que o caminho era a luta de solo. No segundo round, o Diego não se preocupou tanto e foi trocar. E uma coisa ali, um detalhe que eu reparei, o Jean Silva, eu acho que talvez o Sucupira tem que dar uma pensada. É claro que eu acho que é característica também do Jean, tá? Quando o adversário tá ganhando, o adversário dele tá ganhando. Perdão, quando o Jean Silva ele tá conseguindo conectar bem os golpes, tá conseguindo trocar muito bem, ele dá uma baixada muito grande na guarda. Não sei se é para demonstrar confiança, demonstrar que ele. Enfim, não sei. Mas ele baixa muito a guarda e aquilo ali pode facilitar. No futuro, pode ser um espaço que um adversário pode conectar muito bem, tá? Mas enfim. Vitória do Diego Lopes. Agora também tava vendo o pessoal assim, cara, muita gente assim, como é que é? A soberba precede a queda. Gente, eu tava vendo muito também o pessoal muito aguerrido, assim, um público muito fiel a Fight Nerds, assim, e ao Jean, que é um bom lutador, eu acho que não é uma pá de cal, não é um fim, é uma vitória, e vamos ver o que é uma derrota, e vamos ver o que essa derrota vai servir pro a seguir da próxima luta do Jean, mas eu acho que não é o fim, tá? Mas é que aquela coisa, o lutador superior, tecnicamente melhor, na minha opinião, que eu já tinha falado antes, venceu. Agora vamos ver os próximos passos, que tanto do Diego como o Jean. Só retornando aquilo ali, achei muito estranho, tá? O pessoal no Instagram caindo, muita gente assim também, e alguns amigos falando que merecia perder, mas alguns até era gente que até pouco tempo atrás assim tava torcendo calorosamente pro Jean Silva. Gente, calma, tá? Pé no chão. Não dá pra desmerecer o Jean, mas é um lutador que claramente tem muito que evoluir, principalmente na parte de solo, que não existiu ontem, tá? Uma dominância muito grande do Diego. Apesar de ele conseguir fazer uma inversão ali, dar uma rolada, que conseguiu sair também um pouco da luta de solo, beleza, mas é muito fraco, tá? Pra um cara que tá lá que quer disputar o topo da categoria, sim, é um chão quase inexistente. Mas enfim. Boa luta, muito dominância, assim. Diego demonstrou algo que pra mim na cabeça já era, mas demonstrou ser superior. E, cara, Fight Nerds, eu acho que não temos que. Aqui o público brasileiro não tem que dar uma segurada, não precisa ser tão incisivo contra eles. Que nem eu digo, eu acho uma equipe ruim, mas o Barquet é muito melhor que a parte técnica e a gente tá vendo isso nos últimos resultados com eles. Mas vamos ver o que tem a seguir. Então, muito obrigado por ter assistido. Por gentileza, se inscreve no canal aí só para poder o vídeo chegar com mais velocidade para a galera que acompanha. E vamos ver o que o UFC ainda e os grandes eventos ainda tem nos entregar. Muito obrigado.